O rei Charles III é o atual monarca do Reino Unido, tendo ao seu lado sua esposa, a rainha consorte Camila. Enquanto era o herdeiro aparente, ele recebeu o título de Príncipe de Gales, e ele, claro, precisava se casar. Mas com quem? A candidata escolhida foi Lady Diana Spencer, que era jovem, de sangue nobre, filha de um conde, de passado ilibado e ainda por cima muito bonita. Tudo parecia perfeito, mas Charles só tinha olhos para outra mulher, Camilla Parker Bowles, uma antiga namorada, que já estava casada no momento em que Charles e Diana se casaram. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o triângulo amoroso mais famoso de todos os tempos, envolvendo a princesa de Gales, o príncipe de Gales, hoje o rei Charles III, e Camilla Parker Bowles, atualmente a rainha Camila. Elizabeth II se tornou rainha em fevereiro de 1952, mas só em junho do ano seguinte ela foi coroada. Charles era o seu filho mais velho e herdeiro aparente da coroa britânica. Desde cedo, o príncipe era uma criança tímida, retraída e sensível. A relação do menino com os seus pais era muito distante, muito fria e seguia rígidos protocolos. Na tentativa de tornar Charles mais durão, o príncipe Philip insistiu que ele fosse estudar em Gordonstoun, um internato para meninos no norte da Escócia, onde ele era hostilizado pelos colegas. Charles chegou à fase adulta como um homem inseguro, com baixa autoestima e com o enorme peso da monarquia sobre os seus ombros. Aos 20 anos, em 1969, ele foi investido como príncipe de Gales no castelo de Carnarvon, no país de Gales. Agora, ele tinha que mostrar o seu valor como futuro rei, e uma de suas principais tarefas era encontrar uma noiva adequada para ser a futura rainha. Charles teve mais de 20 pequenos romances, entre 67, quando ele tinha 19 anos, até 1980, quando começou o relacionamento com Diana. Uma delas chamou a atenção do príncipe, Camilla Shand. Segundo a maioria dos historiadores, eles se conheceram em uma partida de polo. Camilla tinha um grande diferencial. Ela é simplesmente bisneta pelo lado materno de Alice Capel, uma das amantes mais famosas do rei Edward VII, que é tataravô de Charles, também pelo lado materno. O casal se deu muito bem. Camilla era extrovertida, engraçada, divertida e muito fácil de conversar. Charles, provavelmente pela primeira vez em sua vida, podia ser ele mesmo, podia ficar à vontade com ela e esquecer o fardo que ele carregava como futuro rei. Eles namoraram por cerca de 6 meses, até o momento em que Charles teve que voltar a servir na Marinha Real, em 73. Só que Charles não pediu a mão de Camilla em casamento. O porquê de ele não ter feito isso permanece um mistério, e várias teorias são levantadas. Uma das mais aceitas é que a própria família real não considerava Camilla uma boa candidata para ser a futura rainha. Ela é um ano mais velha que Charles, e ela não era uma moça virgem, e o ideal era que a noiva se preservasse até o casamento. Além do mais, ela não tinha assim tanto sangue azul, o suficiente para se casar com o príncipe de Gales. Enquanto ele estava no mar, Camilla foi pedida em casamento por Andrew Parker Bowles, um oficial de cavalaria de boa posição social. Eles se casaram em uma cerimônia pomposa em 73. Se, de fato, a família real estivesse envolvida nesse esquema para casar Camilla com outro homem, deu tudo certo, e Charles ficou arrasado ao saber que perdeu o amor da sua vida. Depois disso, o príncipe Charles começou a conhecer diversas moças que eram consideradas adequadas ao posto de princesa. Uma delas foi Lady Sarah Spencer, a irmã mais velha de Lady Diana Spencer. As duas receberam o título de Lady por serem filhas do 8º Conde Spencer. Eles tiveram alguns encontros em 77, até Sarah falar para a imprensa que não tinha interesse de casar com Charles, o que encerrou o romance de vez. Ela havia dito: "Não há chance de eu me casar com ele, eu não estou apaixonada por ele. E eu não me casaria com um homem que eu não amasse, mesmo se ele fosse um varredor de rua ou o rei da Inglaterra." Mas o contato com a família Spencer fez o príncipe conhecer Lady Diana, que na época era apenas uma adolescente. Em 79, uma tragédia mudou radicalmente a vida do príncipe de Gales. O seu tio-avô, Lord Mountbatten,
foi assassinado em um atentado à bomba na Irlanda. Ele foi um grande mentor e figura paterna para o príncipe Charles, e era Lord Mountbatten quem orientava o príncipe em suas investidas amorosas. A morte dele trouxe um senso de dever muito forte ao príncipe, que ficou ainda mais determinado a encontrar uma noiva. Charles já estava com 30 anos, e a pressão para que ele se casasse estava cada vez mais forte. Sua irmã mais nova, a princesa Anne, já havia se casado anos antes. Agora era a vez dele. Em 1980, a nova candidata era Lady Diana Spencer, que ainda estava para completar 19 anos, e era a irmã mais nova de Lady Sarah. Os jornais e revistas ficaram eufóricos com a nova namorada do príncipe, e o público também. Diana, mesmo de família aristocrata, trabalhava em um jardim de infância em Londres e dividia um apartamento com outras moças. Logo, ela passou a ser perseguida por fotógrafos e cinegrafistas para onde ela fosse. E em 24 de fevereiro de 1981, o Palácio de Buckingham trouxe o anúncio oficial. Charles, o príncipe de Gales, finalmente se casaria com Lady Diana Spencer. Ele tinha 32 anos, enquanto ela tinha apenas 19. O casal estava radiante no anúncio, especialmente Diana em seu vestido azul, que combinava com o anel que se tornou o anel de noivado mais famoso de todos os tempos, com uma grande safira azul rodeada por diamantes. No entanto, durante a entrevista que eles deram, um dos repórteres perguntou se eles estavam apaixonados. Diana prontamente respondeu que, claro, e o príncipe disse a infame frase, "Whatever love means", em português, o que quer que apaixonado signifique. O casamento aconteceria em julho, e entre fevereiro e julho, Lady Di esteve confinada na Clarence House, uma das residências reais em Londres. No mundo fora do palácio, não se falava em outra coisa que não fosse o conto de fadas que seria o casamento real. Dentro do palácio, no entanto, Diana vivia um inferno. Seu noivo nunca estava por perto e ela havia descoberto o caso que ele mantinha com Camilla Parker Bowles. Ela estava deprimida, se sentia abandonada, vigiada e com muitos ciúmes de Charles. Na véspera do casamento, ela confessou para suas irmãs que queria cancelar a cerimônia. Elas, claro, a aconselharam a apenas seguir em frente, já que todo o país já estava comovido com o casamento que ia acontecer. No dia 29 de julho de 1981, o conto de fadas se concretizou. Foi o casamento do século. Foi decretado feriado nacional e centenas de milhares, talvez até milhões de pessoas em Londres acompanharam as carruagens saindo dos palácios reais em direção à Catedral de St. Paul, no centro da capital britânica. Pela TV, 750 milhões de pessoas assistiram à cerimônia, o que correspondia a aproximadamente 16% da população do planeta na época. Tradicionalmente, os casamentos reais acontecem na Abadia de Westminster, mas a catedral foi escolhida por ser maior e capaz de receber mais convidados, além de ser mais distante dos palácios reais, o que aumentaria o percurso da procissão de carruagens da realeza pela cidade. O noivo foi acompanhado pelo irmão mais novo, o príncipe Andrew, e a noiva pelo seu pai, o conde Spencer. Diana chegou com seu vestido bufante e fez sua entrada triunfal na catedral. Ao percorrer a nave principal, ela procurava por uma pessoa entre os convidados, Camilla Parker Bowles, até que ela a viu. O casamento aconteceu normalmente. Lady Diana agora era Sua Alteza Real, a Princesa de Gales, a futura rainha consorte do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, bem como da Commonwealth. A recepção tradicional aconteceu no Palácio de Buckingham. Os noivos apareceram na varanda real saudando os súditos. A lua de mel aconteceu a bordo do iate Britannia, em 2 semanas passeando pelo mar Mediterrâneo. Nesse momento já ficou claro a incompatibilidade entre o casal. Primeiro, eles tinham 13 anos de diferença entre si. Segundo, que os interesses deles eram diametralmente opostos. Meses se passaram, e ficou claro que a princesa Diana havia se tornado muito mais popular do que qualquer outro membro da realeza. Ela era bonita, jovem, um pouco tímida, um pouco desajeitada também e muito carismática.
Ela era pouco atenta aos rígidos protocolos reais. Ela tocava bastante nas pessoas, se abaixava para falar com crianças e era muito simpática com todo mundo. As pessoas viam a família real britânica como pessoas frias e distantes, e Diana era o oposto disso. Em 1982, nasceu o primeiro filho do casal, o príncipe William, e Diana sofreu uma severa depressão pós-parto. Diante das câmeras, tudo ia bem. Nos bastidores, no entanto, o casamento desmoronava. Diana sofria depressão, muitas crises de bulimia e chegou a tentar suicídio. Em 84, nasceu o príncipe Harry, e os príncipes viveram um bom momento no relacionamento, mas durou pouco tempo. A partir de 86, Charles e Diana passam a viver vidas separadas, enquanto ainda eram casados, embora eles ainda participassem juntos dos compromissos reais. Diante do mundo, o casal ainda vivia feliz para sempre, como em um lindo conto de fadas. Ela permaneceu morando na residência oficial deles, um grande e luxuoso apartamento no Palácio de Kensington, no coração de Londres, enquanto Charles passava muito do seu tempo no Palácio Rural de Highgrove, propriedade do monarca no interior da Inglaterra. Na época, a própria Diana também havia se envolvido em casos extraconjugais. A crise só ficou evidente para o público no final da década de 80, quando começaram a vazar informações na imprensa de que o casal não ia nada bem. Em 89, Diana confrontou a própria Camila em uma festa promovida pela irmã da Camila. Em um momento da festa, Diana estava procurando por Charles e Camila até que os encontrou conversando com outro homem. Ela então pediu licença para trocar uma ideia rapidamente com a amante do príncipe. A princesa de Gales então disse: "Eu sei o que está acontecendo." E Camila respondeu: "Não sei do que você está falando." Diana disse: "Eu sei o que está acontecendo entre você e o meu marido. Não me façam de idiota. Eu só queria que você soubesse disso." Camila disse então uma frase bem peculiar: "Você tem tudo o que você sempre sonhou. Tem filhos lindos e todos os homens do mundo se apaixonam por você. O que mais você poderia querer?" Diana respondeu: "Eu quero o meu marido." Ao longo dessa década, a princesa de Gales se tornou a mulher mais famosa do mundo, e lentamente ela foi aprendendo a usar toda essa popularidade a seu favor. Diferente de todos os outros nobres, ela era fotografada abraçando e brincando com seus filhos. Ela fazia questão de estar presente na vida deles. Isso passava uma imagem muito positiva para o público, que via Diana como uma mãe muito amorosa e atenciosa. Ela abraçou muitas causas sociais que a realeza normalmente mantinha à distância, em especial no combate ao HIV. Em 87, ela foi convidada para inaugurar uma nova ala para pacientes com HIV. A princesa, para a surpresa da imprensa, apertou a mão de pacientes com AIDS sem luvas, mostrando ao mundo que a doença não era transmitida tão facilmente. A princesa de Gales realmente revolucionou a imagem da família real britânica. No entanto, a curiosidade das pessoas e o assédio da mídia cresciam, e logo tudo isso se tornaria insuportável. O ano de 1992 foi um desastre. Charles e Diana embarcaram para a Índia, onde cumpriram uma série de compromissos reais. Em um desses compromissos, a princesa foi fotografada sozinha em frente ao Taj Mahal, o edifício mais belo do mundo, na minha opinião de arquiteto. Essa foto se tornou uma das suas mais famosas e levantou especulação nos tabloides sobre a situação do casamento dela com o futuro rei. Mas o maior escândalo de todos foi a publicação do livro Diana, Sua Verdadeira História, escrita pelo jornalista Andrew Morton. Se tratava de uma biografia não autorizada, que o autor e a própria princesa de Gales juraram de pés juntos que ela não havia contribuído em nada com os depoimentos para o livro. Uma grande mentira. Os fatos escritos no livro foram frutos de depoimentos gravados pela própria princesa em fitas cassete, que eram levadas até Andrew Morton por meio de um intermediário, o médico James Cothurst, amigo de Diana. A obra traz a depressão dela durante o casamento com o príncipe Charles, sua depressão pós-parto, a bulimia
e a relação conturbada com seu marido dentro de um casamento destruído. Diana não era mais uma moça ingênua. Ela sabia do enorme poder que ela tinha e queria se vingar do seu marido e da própria monarquia. Ela não imaginou as consequências desastrosas que viriam e poderiam recair sobre ela e sobre os filhos dela. O livro, claro, foi um gigantesco sucesso. Foi traduzido para mais de 20 idiomas e 2 milhões de cópias foram comercializadas. Esse livro gerou um escândalo que varreu o Reino Unido e o mundo, e os jornais, tabloides e revistas fizeram fortuna com notícias sensacionalistas sobre o príncipe e a princesa de Gales. Em agosto, trechos de uma conversa telefônica íntima entre a princesa e seu amante James Gilby foram publicados em um jornal, em mais um escândalo que ficou conhecido como Squidgate. Mesmo em meio a esse caos todo, Diana e Charles continuaram cumprindo seus compromissos reais, até a última viagem deles juntos, em novembro de 92, para a Coreia do Sul. Quando eles chegaram na capital Seul, ficou claro para todo mundo que o casal real não tinha mais salvação. Um dos repórteres que cobriu a viagem chegou a dizer que, mesmo sem nenhuma palavra sendo dita, marido e mulher exalavam ódio um pelo outro. De volta à Inglaterra, Charles finalmente pediu a separação oficial do casal. Em dezembro, o primeiro-ministro John Major anunciou no parlamento que Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, e Sua Alteza Real, a Princesa de Gales, decidiram se separar, embora sem a intenção de divórcio. As posições constitucionais de ambos seriam mantidas, o que significa que Charles ainda seria rei e Diana ainda seria rainha consorte. Em janeiro de 93, mais um escândalo épico. Mais uma ligação telefônica foi exposta e transcrita nos jornais, dessa vez envolvendo o príncipe Charles e Camilla Parker Bowles, no que ficou conhecido como Camilla Gate. Era uma gravação antiga, mais ou menos da época do Natal de 89, e não foi divulgada porque o jornal que publicou sabia que poderia destruir o casamento real na época. Agora que o casal se separou, o jornal se sentiu na liberdade de publicar a conversa. A conversa é de teor extremamente sexual e contribuiu para jogar ainda mais a monarquia na lama. Nela, Charles revela que gostaria de ser um absorvente interno para permanecer sempre perto de Camilla. Nos anos seguintes, se instalou uma guerra midiática conhecida como a Guerra dos Gauleses, entre o príncipe de Gales e a princesa de Gales. Em 94, Charles assumiu um documentário na TV que foi infiel. Horas depois da transmissão na TV inglesa, Diana apareceu deslumbrante para um jantar beneficente em Londres, vestindo o que ficou conhecido como Revenge Dress, o vestido da vingança. Nessa loucura midiática, Camilla Parker Bowles passou a também ser perseguida por paparazzis e frequentemente aparecia em notícias na imprensa. Aquilo foi um inferno para ela, que nunca havia vivido sob os holofotes, ainda mais com uma repercussão tão negativa em torno do seu nome. No início de 95, Camilla se divorciou de Andrew Parker Bowles, depois de cerca de 2 anos vivendo separados. O interesse público pela princesa de Gales só aumentava. No entanto, ela se sentia constantemente caçada e espionada pela realeza, e tomou mais uma decisão que mudaria sua vida para sempre: conceder uma entrevista secreta para o repórter Martin Bashir, do programa Panorama da BBC. Martin Bashir falsificou um extrato bancário e mostrou para o 9º Conde Spencer, irmão da princesa, que fez ele acreditar que ela estava sendo espionada. Temendo pela sua irmã, o conde apresentou Bashir a Diana. Ele então a dissuadiu para conceder a entrevista. A gravação ocorreu em total segredo. Martin Bashir e mais 2 pessoas entraram no Palácio de Kensington, disfarçados. A princesa usava uma roupa formal, e sua maquiagem enfatizava seus grandes olhos. Dias depois, em 20 de novembro, a entrevista foi ao ar, sendo assistida por cerca de 20 milhões de britânicos. Diana confirmou muitos fatos descritos no livro de Andrew Morton. Ela confirmou que tinha problemas com saúde mental. Era muito infeliz no casamento com Charles, tinha baixa autoestima, havia tido depressão pós-parto, se autoflagelava como forma de clamar por ajuda e sofria bulimia, e a família real a considerava mentalmente instável. Foi algo revolucionário.
Nunca antes um membro da família real falou sobre assuntos tão delicados de forma tão aberta. Quando perguntada se ela sabia sobre o caso de Charles com Camilla, haviam 3 de nós dentro do casamento, então ele estava meio lotado, seguido de um sorrisinho. Ela ainda admitiu em uma frase bem ensaiada que havia tido um relacionamento extraconjugal com James Hewitt. Mas o maior problema da entrevista foi quando Martin Bashir perguntou se ela achava que o príncipe Charles um dia seria rei. Ela começou dizendo que ninguém teria como saber, e em seguida ele perguntou se o príncipe gostaria de ser rei. E Diana disse: sempre houve um certo conflito sobre isso, e eu entendo, porque é um trabalho que exige muito ser príncipe de Gales, e ser rei demandaria ainda mais. Ser príncipe de Gales hoje traz mais liberdade para ele, e ser rei seria algo mais sufocante, e eu não sei se ele conseguiria se adaptar às enormes limitações que o cargo de rei traria. Isso quer dizer então que Diana, em frente a milhões de telespectadores abismados, duvidava que Charles conseguiria ser rei. Esse era um golpe duro contra o próprio coração da monarquia enquanto instituição. Em seguida, Martin perguntou se ela acreditava que um dia seria rainha. Diana respondeu que não. Mas por quê? Eu gostaria de ser rainha no coração das pessoas, mas eu não me vejo como rainha desse país. E muitas pessoas dentro da família real não gostariam que eu fosse rainha, porque eu penso diferente, desobedeço os protocolos, sigo meu coração e não a minha mente. Eles me veem como uma ameaça, embora eu não seja uma pessoa destrutiva. Não dava mais. A presença de Diana dentro da família real era insustentável. Dias depois, a própria rainha Elizabeth II enviou cartas para Charles e Diana orientando o divórcio definitivo. O divórcio só foi oficializado em julho de 96. Diana perdeu seu título de Sua Alteza Real, o que praticamente a expulsava da família real. Agora ela tinha que prestar reverência aos membros da família, incluindo seus filhos. Ela manteve o título de Princesa de Gales, pelo menos. Ela perdeu um escritório privado no Palácio de St. James, mas manteve um no Palácio de Kensington. Ela manteve o seu apartamento no Palácio de Kensington, onde ela sempre morou, e perdeu a maior parte do enorme orçamento para viagens nacionais e internacionais que os nobres têm. Perdeu a maior parte dos funcionários que a serviam no palácio, e perdeu a segurança oficial que ela tinha, o que trouxe enormes problemas para ela com relação aos paparazzis. Reza a lenda que a rainha Elizabeth II queria manter o título de Sua Alteza Real para Diana, mas foi o príncipe Charles que insistiu que ela o perdesse. No ano do divórcio, o príncipe de Gales continuava com seu relacionamento com Camilla, e ambos agora estavam divorciados de seus respectivos casamentos, embora não fosse um casal publicamente. Diana namorou com o médico paquistanês Dr. Hasnat Khan, mas o relacionamento acabou. Diana não tinha mais a sua segurança oficial como membro da realeza, então os paparazzis se acharam no direito de invadir completamente a sua vida. Os paparazzis britânicos a chamavam de Princess of Sales, que quer dizer Princesa das Vendas, em referência ao seu título Princess of Wales, Princesa de Gales, pois as fotos que eles tiravam dela chegavam a ser vendidas por até 500 mil libras para os jornais. Por isso, ela era literalmente caçada. No verão de 97, Diana foi para o sul da França em companhia de seu novo namorado, o milionário egípcio Dodi Al-Fayed, filho de Mohammed Al-Fayed. No final de agosto, eles viajaram para Paris. Quando a notícia chegou que a princesa estava na cidade, um pequeno grupo de pessoas se juntou em frente ao Hotel Ritz, que era a propriedade da família de Al-Fayed. O casal saiu do hotel pela porta dos fundos em direção do apartamento de Fayed, em um carro com o motorista Henri Paul e o guarda-costas de Fayed. Os paparazzis descobriram o carro e passaram a persegui-lo em motos. Se iniciou uma verdadeira corrida para fugir dos paparazzis. Em meio à perseguição, o motorista perdeu o controle do carro e bateu em um dos pilares do túnel da Ponte de Alarma. O impacto foi tão violento que matou o motorista e Dodi Al-Fayed na hora. Diana não usava o cinto de segurança e morreu no hospital Pitié-Salpêtrière na madrugada do dia 31 de agosto de 97.
aos 36 anos de idade. Charles convenceu a rainha a conceder o avião real para que ele voasse para Paris e recuperar o corpo de sua ex-mulher. Ele foi junto de suas ex-cunhadas, as irmãs de Diana, Sarah e Jane. Ela teria um funeral pequeno e fechado, mas ao chegar a Londres, Charles percebeu que isso não seria possível, pois milhares de pessoas acompanharam a chegada do corpo. A morte da princesa gerou comoção global. Milhares de flores e homenagens foram depositadas nas portas do Palácio de Buckingham e do Palácio de Kensington. A rainha permanecia no castelo de Balmoral, na Escócia, com seus netos, filhos da princesa. Em Londres, o Palácio de Buckingham não ostentava a bandeira a meio mastro. Na verdade, não havia bandeira nenhuma, pois esse é o protocolo. A bandeira só poderia ser hasteada quando o monarca, no caso a rainha, estivesse em Londres. A rigidez do protocolo real enfureceu os britânicos e o resto do mundo, causando a maior crise que a monarquia inglesa enfrentou desde a abdicação do rei Edward VIII, em 1936. A rainha fez um pronunciamento direcionado a seus súditos após retornar para Londres. A princesa recebeu um funeral tão grande que podia ser equiparado a um funeral de Estado, um dos maiores já realizados na história do Reino Unido. Milhões de pessoas acompanharam o cortejo real pelas ruas de Londres, e em certa altura o caixão foi acompanhado pelo príncipe Charles, ex-marido de Diana e pai de seus 2 filhos, os príncipes William, de 15 anos, e Harry, de 12. Príncipe Philip, o seu ex-sogro, também acompanhou, juntamente do conde Charles Spencer, o irmão mais novo de Diana. Pela TV, 32 milhões de britânicos assistiram ao funeral. Pelo mundo, cerca de 2 bilhões e 500 milhões de pessoas também assistiram, sendo um dos eventos televisionados com maior audiência de todos os tempos. Um ano depois da morte da princesa, o namoro de Charles e Camilla foi oficializado e ela foi formalmente apresentada aos filhos de Charles, os príncipes William e Harry. Em 2000, a rainha aparentemente aprovou o relacionamento deles, e o casal passou a ser visto constantemente junto. Charles, que morava no interior da Inglaterra, se mudou com Camilla para Clarence House, um dos palácios reais em Londres, e em abril de 2005 eles se casaram civilmente na Guildhall, do castelo de Windsor. Charles tinha 56 anos e Camilla 57. A rainha e o príncipe Philip, os pais do noivo, não compareceram ao casamento, por ela ser a chefe da igreja anglicana, que não aprova os segundos casamentos. Mas eles deram uma recepção e a bênção real na capela de St. George, também no enorme castelo de Windsor. Charles manteve o seu título de príncipe de Gales, mas Camilla jamais seria princesa de Gales, por conta de Diana, que foi a primeira esposa do príncipe de Gales. Em seu lugar, ela recebeu o título de duquesa da Cornualha. Camilla também não seria rainha consorte, outro título que só pertenceria a Diana. Ao longo dos anos, a duquesa foi sendo lentamente aceita e querida pelo povo britânico, especialmente pelos projetos de caridade que ela se envolvia. Em fevereiro de 2022, em meio à celebração dos 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II, a rainha deixou registrado o seu desejo que Camilla fosse consagrada rainha consorte quando o príncipe Charles fosse rei. Em setembro, a rainha faleceu e Charles ascendeu ao trono como rei Charles III, ao lado de sua esposa, a rainha consorte Camilla. A coroação dos dois acontecerá em maio de 2023. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e também deixe a sua curtida. Muito obrigado!